Olá a todos, olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma semana de aula de Sociologia, não é? No caso, nós estamos na sexta semana, ou seja, nossa sexta atividade do PET, mas nós teremos ainda as atividades complementares. Bom, como sempre, meu nome é Ricardo Santana, a nossa metodologia é a mesma, eu solicito a vocês que não deixem de fazer as atividades propostas e qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à disciplina, eu estou à disposição. Nossa aula começa agora e em seguida nós vamos concluí-la no Meet, aliás, desculpa, no grupo de WhatsApp, combinado? Vamos lá? Do que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar hoje de políticas públicas, né? Olá, estudante, eu espero que estejam bem. Nessa semana iremos falar sobre políticas públicas. Você já ouviu esse conceito? Você tem alguma ideia do que seria, do que seja as políticas públicas? A gente fala de política porque existem vários tipos de políticas, né? Uma delas, por exemplo, é a política partidária. Ao entendermos o processo de reconhecimento da cidadania, percebemos que ela se deu por meio de um processo de quê? De construção ao longo da história, onde o Estado reconhece por meio das lutas e reivindicações da população o seu papel. Assim, gente, para garantir o exercício da cidadania para a sua população, o Estado tem que garantir o acesso a vários serviços públicos, principalmente aquele constitucionalmente assegurado. Ao fazer isso, ele cria o quê? As políticas públicas. No caso, as políticas públicas são as demandas da sociedade que o Estado reconhece. Porém, como também depende do reconhecimento de quem está o quê? No poder, isto é, o governo, seja ele o governo estadual, municipal ou federal. As políticas públicas, elas acabam se tornando um campo de disputa política de vários atores. Partidos, por exemplo, querem dizer que foram eles criadores, fundadores das políticas públicas, né? Começa aquelas brigas, tipo, por exemplo, há uma discussão sobre o pai, né, o criador da Bolsa Família. Muita gente fala que foi no, na gestão do PT, na gestão do Lula. Porém, o projeto, né, o benefício da Bolsa Família, que antes se chamava Bolsa Alimentação, foi criado na gestão do Fernando Henrique Cardoso, que não é da época de vocês. E o governo Lula deu o quê? Continuidade a essas políticas, a essa política pública, no caso, a esse benefício. Como eu falei para vocês, existe essa questão, né, das políticas públicas terem uma questão de dizer quem foi o criador, quem foi a criatura. Não é só os partidos, não, viu? Que brigam, né? Dizem que o criador foi ele. Existem os movimentos sociais, as ONG, igreja, entre outros. E tenta o quê? Influenciar de alguma forma na construção de um programa governamental específico, que tenha relação com suas pautas, né, de disputa. Enfim, por ser um campo de disputa, não significa necessariamente que isso seja algo ruim, pois, ao ter vários atores sociais envolvidos, faz com que o Estado tenha que refletir na construção de quê? Dos programas que vai implementar. Por isso, gente, a participação da sociedade civil é muito importante. Por se tratar de política pública, ela tem o quê? Duas características. Ser algo que transforma a sociedade, claro, para melhor, e que seja algo público, né? Ou seja, coletivo e não individual. Desse modo, as políticas públicas elas buscam atender às várias demandas da sociedade, desde a ambiental, econômica, social, né, que vem o que é a educação, a saúde, a moradia, a redistribuição de renda, geração de emprego, entre outras. Porém, gente, cada governo vai o quê? Avaliar entre sua prioridade qual a melhor política pública que deve ser implementada. É importante saber que um governo de um projeto e, portanto, as suas prioridades seguem um modelo de estados que acreditam. Por isso, as suas prioridades não são necessariamente as prioridades que a população espera. Posto isto, atenção, né? É importante conhecer os projetos do governo antes de votar, seja para o município em que vive, para o estado em que vive, no caso Minas Gerais, ou até mesmo para o presidente da República. Por que é importante a gente conhecer o plano do governo, o projeto do governo?
porque nós vamos saber para que lado ele vai estar correndo. Se ele vai estar correndo para a saúde, para a educação, para as políticas públicas, ou, no geral, se ele vai ter um projeto para cada uma dessas áreas. Por isso que é fundamental a gente ficar por dentro do plano, né, de gestão de cada governante. Nesse sentido, gente, precisamos entender uma, né, das dinâmicas das políticas públicas. Elas podem ser políticas de Estado ou políticas de governo. Vamos verificar atento a diferença. Uma política pública de Estado deve ser aplicada independente do governo que existe, pois ela está o quê? Amparada na Constituição. Nesse sentido, nenhum governante pode ignorar uma política pública de Estado. Porém, podemos observar na nossa realidade brasileira que há casos cujos governantes não ignoram, mas deixam o quê? De investir, por ser uma política pública que não concordam do ponto de vista ideológico e político, ou até mesmo pelo fato de não ter sido eles que criaram nessas políticas públicas. A gente pode falar que eles estão obrigados, políticas públicas obrigadas, educação, saúde, moradia, lazer, entre outras. Isso são políticas públicas que, do Estado, que já faz parte da Constituição. Já as políticas de governo não estão na Constituição e, por isso, não precisam continuar existindo quando há uma alternância de poder, pois ela está relacionada àquela gestão específica. Mas uma política pública de governo, após ser avaliada e mostrar sua eficiência, pode se tornar uma política pública de Estado, tipo um benefício social. Ela é uma política pública criada por um determinado partido ou por um determinado governante, mas depois ela pode se tornar uma política pública do Estado, que é uma coisa permanente, né? A questão de um benefício social, por exemplo. E, por fim, gente, as políticas públicas também podem ser focalizadas ou universais. Para entendermos melhor, precisamos pensar em algumas situações. A maior política pública do Brasil é voltada para a saúde, no caso, o SUS, Sistema Único de Saúde, e tem por características a universalidade, equidade e integralidade. Assim, gente, ela é uma política pública universal para todas as pessoas, independente da sua condição econômica, social, religião, gênero, né, idade, etnia, entre outras, pois todos os seres humanos são passíveis de ficarem doentes e necessitam de quê? De um atendimento de saúde. O SUS, por exemplo, é uma das principais políticas públicas já criadas, né, no Brasil. Mas há o quê? Situações em que, devido à desigualdade existente no país, há pessoas que têm moradias e outras não. Então, gente, se pensar em políticas públicas de moradia focalizada, pois nem todas as pessoas precisam de ajuda para ter acesso à moradia. Também há pessoas que precisam de ajuda do Estado para ter uma renda mensal. Então, temos uma política pública redistribuída, né? Redistributiva, focalizada, que a gente pode falar que uma das políticas públicas que eu citei agora são esses programas, né? Bolsa Família, Bolsa Alimentação, esses benefícios sociais. Nisso, gente, nós percebemos que as políticas públicas universais são para todas as pessoas, e as políticas públicas focalizadas atendem à demanda específica da sociedade, ou seja, centraliza somente naquela camada da população. A criação de uma política pública não pode ser criada sem planejamento. Então, ela passa por um processo de quê? Identificação do problema público, inclusão na agenda pública, soluções, decisões, planejamento, execuções, implementação da política e avaliação. Avaliação para saber se está dando resultado, avaliação para saber se é daquela forma que a política pública tem que ser implantada. Para saber a eficiência de uma política pública, ela deve o quê? Ser monitorada, ou seja, observada sempre. Assim, se avalia se o problema identificado está sendo resolvido e se há necessidade de dar continuidade ou, se for o caso, até mesmo ampliá-la, investir ainda mais no recurso. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Hoje nós tratamos sobre políticas públicas, é um tema um pouco delicado, complexo de se trabalhar, porque tem algumas pessoas que acham que política pública, tipo benefícios sociais, só incentiva as pessoas a não querer trabalhar. Tem gente que já acha, ao contrário, que há essa necessidade, sim, de políticas de benefícios para os mais carentes. Bom, vamos para o nosso grupo de WhatsApp. Agora eu vou estar enviando para vocês o nosso tema de hoje, como sempre. Se eu não enviar a nossa aula de hoje, na próxima semana, aliás, desculpa, amanhã à tarde eu estarei enviando, combinado? Desde já agradeço para vocês, agradeço quem está presente. Eu sei
que alguns não participam, eu só peço para vocês que não deixem de assistir nossas aulas, porque todas as nossas aulas são muito produtivas mesmo. Um forte abraço, vamos para o grupo de WhatsApp agora e até semana que vem. Semana que vem a gente já começa com a nossa atividade complementar. Por que eu falo isso? Porque essa é a nossa última atividade do PET 3. Forte abraço e tudo de bom.